Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Beyond Governance, um podcast que vem falar de governança de uma maneira informal e descomplicada. Começando o nosso último episódio da temporada, nós falamos nessa temporada sobre inteligência artificial. Todo mundo que está nos ouvindo aí desde o primeiro episódio já está cansado de saber disso. Quem não estiver nos ouvindo, quem só pegou esse episódio aqui, volta lá no primeiro episódio, porque os episódios, eles são uma sequência, eles precisam que haja ali uma compreensão do assunto desde do começo, que é lá o primeiro episódio. Então, volta lá e assiste tudo, tá bom? Como vocês já sabem, o que é a tradição aqui? Nós estamos na segunda temporada, já fizemos isso na primeira temporada. O que nós fazemos nesse último episódio da temporada? Nós fazemos o que a gente chama de takeaways. E o que são os takeaways, né? São aqueles pontos, aqueles tópicos principais que nós tratamos nos episódios anteriores e que são super relevantes para além daquelas discussões conceituais, muitos assuntos que a gente acaba explorando aqui porque são assuntos mais polêmicos ou porque são assuntos que estão nas páginas dos jornais ou estão aí na boca das pessoas ou na discussão nas mídias sociais. São aqueles pontos cruciais que a gente quer deixar aqui muito mais como sugestão e ensinamento do que qualquer outra coisa. Então, nós vamos falar disso hoje, tá? E hoje, como vocês sabem também, quem está só me ouvindo, não está me vendo, vai saber aqui que eu tô sozinha. O Leonardo Gatti, que nos acompanhou nessa temporada, já se despediu no último episódio, nosso convidado. Contribuiu muito para essa temporada, porque, enfim, é um especialista no assunto. E a gente vai agora seguir aqui para essa finalização de temporada só nós, eu e vocês, tá bom? Bom, eu fiz aqui um roteiro do que são os takeaways, porque como eu estou voltando lá do primeiro episódio, eu não quis que nada passasse, não quis deixar passar nada aqui e sem trazer para você os pontos importantes, não quis garantir que a gente não esquece de nada, tá bom? No episódio 1, o que nós falamos no episódio 1? Nós falamos sobre a visão geral da inteligência artificial, nós falamos sobre aqueles que são os jargões mais populares, né? E nós falamos sobre a aplicação prática nos negócios, né? Quando nós estivemos ali no segundo episódio, nós também falamos um pouco mais da visão geral, né? Exploramos ali um pouco mais a questão dos jargões, né? Que são aqueles jargões mais utilizados. E aí, para você lembrar, volta lá pro segundo episódio. Nós falamos das principais características dos sistemas de inteligência artificial. Nós falamos também no episódio 2 das metodologias de aprendizado da tecnologia. Falamos da origem dos dados que alimenta e como tudo isso se conecta com o desenvolvimento da regulação. Falamos também sobre a evolução da legislação na Europa, incluindo Portugal, que tem uma tendência, a tendência europeia é uma tendência um pouco mais reguladora. Falamos da tendência americana, que é uma tendência menos reguladora, mais liberal. Falamos um pouco o Leonardo comentou um pouco sobre o status do projeto de lei 2338, que está em tramitação no Brasil, né? Já que nosso convidado Leonardo está no Brasil, gravou de lá, nós estamos gravando aqui de Lisboa, em Portugal, ou seja, são duas pessoas aqui afetadas por
legislações diferentes, distintas, né? Portanto, o Brasil ainda está numa fase de discussão legislativa, né? Então, tem um projeto de lei em trâmite. E aqui na Europa, como vocês já sabem, a gente vem falando aqui bastante sobre isso, nós já estamos sujeitos a uma regulação que já está vigente, né? Entrando aí com suas obrigações de maneira progressiva, mas já está vigente, que é o regulamento europeu, o chamado AI Act. E aí, passando já para o terceiro episódio, nós falamos de como a inteligência artificial afeta as empresas, né? Eu me lembro bem que o Leonardo trouxe aqui exemplos muito claros, né, daquelas pequenas e médias empresas que estão se utilizando dos sistemas de inteligência artificial, para além da inteligência artificial generativa, né, que são os chats que a gente conhece, que estão nesse momento bastante popularizados, né? As pessoas passaram a se utilizar muito dos chats, mas aí o Leonardo deu outros exemplos aqui de possibilidade de uso de inteligência artificial. Eu trouxe aqui também exemplos de pesquisas científicas, assuntos que têm uma repercussão muito maior, né? E que também já estão se utilizando dos sistemas de inteligência artificial. Nós trouxemos isso e a gente mencionou bastante, explorou aqui a potencialidade da inteligência artificial e o impacto dela nos negócios. Nós falamos também além das diversas aplicações, a gente falou dos reflexos práticos para os potenciais usuários, aquelas preocupações que os empresários precisam ter, né? E aí, quando eu falo empresários, naturalmente eu quero estender isso aqui aos empresários, aos administradores, aos C-level, ou seja, os diretores, executivos, aos funcionários, aos colaboradores, a todas aquelas pessoas que fazem parte ali de uma organização, ou não, ou mesmo pessoas que têm um interesse no assunto, estão estudando o assunto e querem estar por dentro do que está acontecendo em termos de governança e legislação de inteligência artificial. Tá? E aí a gente falou também das inúmeras possibilidades de uso, né? E aquela importância da gente voltar a atenção para os prompts, né? O que são os prompts? São aqueles dados que a gente imputa no sistema, quer dizer, aquelas perguntas que a gente faz, por exemplo, para o chat, para que ele nos devolva uma resposta, né? A qualidade dos prompts é muito importante, né? O desvio o desvio ético, vamos dizer assim, dos prompts que são imputados também é importante, porque, vamos lembrar, é um sistema que se retroalimenta, né? Então, nós, usuários, estamos treinando o sistema. Falamos da importância exatamente de como a gente está treinando essa tecnologia, tá? E, por fim, no episódio 3, nós falamos sobre a necessidade de garantir que as empresas estão em cumprimento com a regulamentação. Naquele episódio, a gente até se antecipou um pouco e começou a mencionar a questão da ética, que depois foi tratada no episódio 4. Né? No episódio 4, a gente explorou bastante, eu e o Leonardo, a questão dos programas, né? Então, já que muito focado nas empresas, pensando nas empresas, a cultura de conformidade, a cultura de integridade, a diferença entre as duas, quer dizer, a conformidade é garantir que você está em cumprimento com a legislação, a regulamentação, a cultura de integridade, que é o reforço dos princípios éticos, não alicerçado, muitas vezes, na legislação, mas muito no reforço positivo da cultura, né? E nós falamos muito disso, nós falamos dos riscos da inteligência artificial, nós falamos
eu acho que nós demos um enfoque maior na questão dos vieses, porque os vieses talvez o assunto aqui mais, vamos dizer assim, polêmico com relação aos riscos da inteligência artificial, né? Como a gente vem dizendo, é um sistema que se retroalimenta, portanto, os vieses dos seres humanos, né? Os nossos vieses, eles acabam sendo replicados, né? Pelo sistema, e isso é uma preocupação muito grande, quer dizer, nós não temos diretamente responsabilidade pela cultura do preconceito, pela cultura dos vieses que se formou ao longo aí da história da humanidade, mas nós temos sim responsabilidade ao replicar isso, né? E os sistemas de inteligência artificial e os criadores, os provedores, têm que ter isso em mente, né? Que o quanto isso pode ser prejudicial muitas vezes, mas existem outros riscos, né? Para além dos vieses, a gente está falando aqui de riscos associados à falta de transparência, né? A opacidade do sistema, que a gente, nesse momento, ninguém sabe exatamente como é que o sistema funciona, a gente tem dúvidas. Depois que eu estudei um pouco mais sobre o assunto, e até eu lendo um livro que eu mencionei para vocês em algum dos episódios, que é a visão da inteligência artificial a partir não de um regulador, mas de um criador de inteligência artificial, que é o Mustafa Suleyman, um dos responsáveis pelo pelo DeepMind, que foi um dos criadores de inteligência artificial. Ele já hoje lá não está mais, mas estava à época. E nas palavras dele, quer dizer, não se sabe exatamente onde é que o sistema nos leva, né? Ou seja, essa opacidade, ela é um ponto de preocupação muito grande, né? Porque se a gente não sabe exatamente onde o sistema nos leva, seria importante sabermos como é que o sistema funciona, né? O mecanismo, não sabemos. Isso é um dos riscos. Nós falamos também do desconhecimento, né, do poder dos algoritmos e das discussões morais que envolvem o assunto, né? Quer dizer, o fato de que a inteligência artificial é um ser amoral, né? Aliás, não é um ser, né? Deixa eu me corrigir aqui. Mas é um sistema amoral e que, portanto, conta com o bom senso do utilizador, né? E nessa linha de raciocínio, nós exploramos muito a necessidade do reforço da cultura, né, de integridade e especialmente não só conformidade, mas especialmente a integridade nas empresas. Isso tudo foi objeto do episódio 4. Depois, no episódio 5, nós falamos sobre a importância dos dados, né? E eu me lembro que nós discutimos um pouco sobre a governança global, né? A questão da possibilidade de haver uma governança global, ou seja, aquelas empresas que estão ainda esperando um regulamento ou alguma coisa que seja um grande norteador, né, da inteligência artificial, não precisam estar nessa posição, quer dizer, nós já temos aí um arcabouço legislativo que cobre muito bem o tema, embora não diretamente, mas indiretamente, especialmente quando a gente fala da Europa, a gente já tem inclusive um regulamento específico, que é o AI Act, né? Mas também temos outros, né? Temos todo um arcabouço legislativo que nos ajuda a cercar de todas as questões mais importantes sobre o assunto agora, no que tange à inteligência artificial. E nós mencionamos especificamente a questão do regulamento de proteção de dados, né? Tanto no Brasil como aqui na Europa, e o quanto ele é complementar, né, ao AI Act. Eles não colidem, quer dizer, não são legislações que deveriam estar em conflito, né? Ao contrário, são legislações são regulamentos que se complementam, tá? E eu acho que isso resume o que nós falamos nos últimos 5 episódios, tá? E aí eu vou para aquela parte mais interessante, que são os B takeaways, né? Os beyond takeaways. A gente deu um nome
bonitinho aí para os takeaways, que são esses lembretes, esses ensinamentos mais importantes aí da nossa temporada. E eu quero pedir licença, porque eu vou passar por cada uma aqui no detalhe, que eu acho que é muito importante vocês terem cada um deles em mente, tá? Eu fiz 4, tá bom? E acho que esses 4, se todo mundo for embora com esses 4 na cabeça, eu vou ficar muito feliz. E o Leonardo também, né? Bom, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, com uma enorme gama de utilização prática na rotina das empresas, incluindo em especial as pequenas e médias empresas, que podem se beneficiar para fazer frente, inclusive, à limitação de recursos pessoal, financeiro, etc. Esse é o número 1. O número 2, a falta de transparência dos sistemas, a opacidade, a possibilidade de perpetuação de erro, os vieses humanos replicados no sistema, são motivos para que todos tenhamos um cuidado adicional no seu uso. Esse é o número 2. O número 3, o cuidado adicional deve ser refletido através da atenção ao seu uso e a atenção aos seus usuários. A observação e o cumprimento da legislação, ou seja, da regulação vigente, e a constante renovação de uma cultura ética pautada em princípios e valores que devem ser disseminados nas empresas. Número 3. Agora eu vou para o número 4. A compreensão do papel da empresa em relação à inteligência artificial, se é usuário ou se é provedor, e a clara distinção de quais seriam os sistemas utilizados por essa empresa. E se essas realmente se classificam como inteligência artificial, se esses sistemas realmente se classificam como inteligência artificial, são passos essenciais para que a empresa possa estar em cumprimento. Programa de cumprimento. E, por fim, o último. Programa de integridade, cultura de integridade. Eu quero repetir uma fala, que é uma fala aqui da minha sócia, que a gente discutiu bastante sobre o assunto. E essa questão da ética foi um ponto que a gente, enfim, nós concordamos totalmente de que a difusão da cultura ética, ela extrai o melhor das empresas, ela combate comportamentos ilegais, ofensivos, discriminatórios e negligentes. E com base em motivações intrínsecas e não apenas por comando ou controle ou motivações extrínsecas. Ou seja, o aculturamento e a renovação desse aculturamento força que esse bom comportamento ou cumprimento venha de dentro e não somente por um comando regulador, né, regulamentar ou legislativo ou de norma interna ou de norma externa, soft law ou hard law, como a gente costuma falar. Bom, eu acho que com isso eu trouxe aqui para vocês os takeaways, que é o que eu gostaria que vocês levassem desses episódios todos e dessa temporada. E aí eu já vou me encaminhando aqui para o final. E queria lembrar vocês que tudo que a gente mencionou aqui, os livros, ou mesmo aquelas matérias jornalísticas, aquelas frases, aqueles assuntos, aquelas questões que a gente trouxe, estão todas lá no link do episódio, né? E vocês podem, enfim, se beneficiar e fazer a leitura e se aprofundar aí da maneira como vocês acharem melhor. E eu nem vou apresentar aqui para vocês a última temporada, por quê? Porque
A última temporada não, a próxima temporada, desculpem. Eu nem vou apresentar aqui o tema da próxima temporada, porque ele é surpresa, tá? Então, se vocês quiserem saber, vocês nos acompanhem aqui, fiquem atentos às redes sociais. Nós estamos presentes lá no LinkedIn, nós estamos presentes no Instagram, nós estamos presentes no YouTube, temos o nosso canal no YouTube. E uma coisa importante, tá, gente? No YouTube, não procurem pelo nome do podcast, procurem pelo nome que é Beyond Governance, procurem pelo nome da nossa consultoria, que é Mazeto e Fernandes, tá? Porque esse é o nosso canal do YouTube, tá bom? E aí vocês fiquem atentos que em breve nós vamos contar aí para vocês qual que é o tema da próxima temporada, tá bom? E agradeço muito aos nossos ouvintes, agradeço muito aí que vocês estejam nos acompanhando e vou aqui me despedindo, não sem antes fazer aquele aviso final super importante. Se inscreve, deixa o like, compartilha aqui no canal do YouTube, nos acompanha nas redes sociais e ouve a gente no Spotify. Obrigada, gente. Tchau, tchau.